Quarta-feira, véspera de feriado, vamos aos destaques desta segunda edição. Comissão das Pessoas com Deficiência discute mercado de trabalho. A Secretaria anunciou o lançamento de um programa para capacitar e facilitar a entrada de deficientes no mercado. Debate discute inserção do serviço de optometria no imposto sobre serviços de qualquer natureza. Vereador pede explicações sobre falta de medicamentos para o mal do Parkinson. Na economia, a poupança tem o maior rendimento em 11 anos. O Jornal Câmara Notícia está no ar. A Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida discutiu o acesso ao mercado de trabalho. A reunião mensal aconteceu nesta terça-feira. Durante o encontro, o Executivo anunciou que vai lançar em breve um programa para auxiliar na capacitação e ainda facilitar a busca por postos de trabalho. A Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, presidida pelo vereador Jorge da Farmácia, realizou mais uma reunião mensal na tarde desta terça-feira no plenarinho da Câmara. O tema, empregabilidade para as pessoas com deficiência, foi apresentado pelo consultor da IAGREG Desenvolvimento Humano, Marcos Rogério Espinosa. A empresa IAGREG tem uma nova concepção de empreendedorismo e é focada no desenvolvimento do potencial humano, pessoal e profissional. As empresas hoje, nas contratações normais, às vezes elas pedem vídeo, fazem entrevistas por Skype. Por que não o deficiente montar o seu próprio blog, montar as informações e quais as habilidades, ou se a empresa der determinadas oportunidade ou viabilizar alguma coisa, ele tem capacidade para desenvolver isso. Também presente à reunião, a secretária municipal da Pessoa com Deficiência falou sobre as ações da prefeitura em relação à empregabilidade. A secretaria ela tem se preocupado muito com o tema da empregabilidade desde os últimos 4 anos, né? Tem sido tema de intensos debates e discussões internamente na secretaria. No ano de 2016 nós tivemos o decreto municipal que o prefeito publicou, que implementa o cadastro municipal de pessoa com deficiência para a inclusão no mercado de trabalho. Nós temos tido diálogos intensos com as empresas, procurando já previamente sensibilizá-las a respeito dessas questões, de romper as barreiras para melhor incluir as pessoas com deficiência e também fazendo diálogos com o Ministério do Trabalho e Emprego e com o Ministério Público do Trabalho. O presidente da Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa com Deficiência na Câmara falou sobre a escolha do assunto apresentado. E eu acho um tema de extrema importância, porque eu tive num fórum na semana passada, que ele ouvindo o governador, vários outros representantes lá que estavam lá presentes no fórum que a RAC promoveu. E ele disse que o grande problema não a nível municipal, estadual ou nacional, e sim mundial, é o emprego. Eu acredito que para que nós possamos sair dessa crise, a melhor opção que tem é justamente o emprego. Toda a reunião você encontra no youtube.com/TV Câmara Campinas, o endereço está aí na sua tela. E também nesta terça-feira, a Comissão de Constituição e Legalidade realizou um debate sobre um projeto que quer incluir a optometria no imposto sobre serviços de qualquer natureza. Esta proposta é do vereador Fernando Mendes. Oftalmologistas e optometristas lotaram o plenário da Câmara de Campinas durante o debate público organizado pela Comissão de Constituição e Legalidade da Casa e que contou também com a participação de outros vereadores. A reunião teve o objetivo de discutir um projeto de lei complementar de autoria do vereador Fernando Mendes. A proposta altera a lei municipal que trata do ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ao inserir a optometria entre as categorias reguladas pelo imposto. Optometrista é o profissional com formação superior ou técnica que faz medições de amplitude visual. O tema é entre profissionais, foi permitido de forma democrática que ambos os lados se manifestassem, se posicionassem. O objetivo da Comissão de Constituição e Legalidade era principalmente abordar tema dentro do aspecto constitucional.
nós saímos um pouco do tema, entrou mais no mérito da questão, e quando entra o mérito, entra o coração, entra a posição de cada um dos lados, e nós respeitamos. Eu acho que a Câmara sai fortalecida, ela cumpre o papel que se destina, que é debater com a sociedade, debater com a população, debater com os envolvidos num projeto, temas como esse. De acordo com o autor do projeto de lei complementar, o debate teve pontos positivos. É um grande aprendizado. Você coloca pessoas capacitadas, profissionais, experimentados, a gente só tem a aprender. Mas a nossa grande vontade é que esses profissionais eles caminhem juntos, porque tem um ditado que diz que em briga de elefante quem perde é a grama. Quer dizer, a grama tem sido o povo menos favorecido que precisa, você vê que tem uma fila de espera muito grande, não há uma realidade dizendo que a oftalmologia tem pessoas, um número exato que pode atender a necessidade e a demanda do país, não tem. Então eu acredito que, eu penso que logo, ainda esse ano, a optometria vai ter resultados muito fortes lá no Congresso Nacional. Fernando Mendes explica o motivo da sua convicção. O dia 21 tem uma determinação que já está na mão do Congresso Nacional, inclusive na mão do Gilmar Mendes, e ele vai definir a optometria a ser aceita no país inteiro. Quer dizer, o julgamento que estiver ali, ou vai ser sim ou não, mas por conta da necessidade, por conta de reuniões como esta, nos últimos 60 dias, o Brasil está tendo três discussão como essa. Tivemos em Foz do Iguaçu, tivemos no Nordeste e agora teve aqui em Campinas. O presidente da Constileg fala sobre as próximas etapas do projeto em discussão. O futuro está em nossas mãos, porque está na Comissão de Constituição e Legalidade. Nós vamos continuar analisando o aspecto legal. Eu acho que a parte de meritória é importante, nós temos que dar destaque, mas para analisar a legalidade, nós temos que ter a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do município. Apenas isso será suficiente para que nós possamos exarar um parecer contributivo, para que nós possamos ou terminar esse projeto aqui ou dar continuidade, mas nós temos que fazer isso com segurança e com independência. Reforçando que para este projeto seguir para a votação, ele precisa receber parecer favorável da Constileg. Se o parecer for contra a proposta, o autor pode solicitar a apreciação do veto em sessão plenária. Agora vamos falar de documentos aprovados pelos vereadores. Um requerimento encaminhado à Prefeitura quer explicações sobre a falta de medicamentos na rede pública para o tratamento do Parkinson. De acordo com o vereador Ailton da Farmácia, o remédio Prolopa, usado no tratamento da doença mal de Parkinson, está em falta nos postos de saúde do município. Essas pessoas dependem de tomar esse medicamento porque os movimentos deles se alteram, são aumentados os movimentos dele se esse medicamento não for usado por esse paciente. O vereador alertou para o risco de acidentes entre os pacientes que não estão recebendo os medicamentos da rede pública. Mas esse é um medicamento caro, não é um medicamento barato, e a pessoa fica dependendo desse medicamento para ter uma vida melhor, ter uma qualidade de vida melhor, até para não acontecer até um acidente dentro da casa dele, porque o movimento dele é estimulado quando ele não usa esse medicamento. Lembrando que a Prefeitura tem 15 dias prorrogáveis por mais 15 para encaminhar a resposta. E a vereadora Mariana Conte foi à tribuna para lembrar sobre o mês da visibilidade LGBT. Na 36ª reunião ordinária, a vereadora Mariana Conte foi à tribuna falar do mês da visibilidade de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. A parlamentar comentou também sobre a primeira parada LGBT de Barão Geraldo, que aconteceu no final de semana. Porque em junho se comemora se dá visibilidade ao movimento LGBT, por conta da rebelião de Stonewall Inn, em Nova York, em 1969, quando LGBTs, revoltados com a violência que sofriam da polícia de Nova York, fizeram uma rebelião. O tema da parada de Barão Geraldo foi Amar Sem Temer. Isso diz respeito a uma conjuntura que nós estamos vivendo, que todo o movimento feminista, LGBT, de negras e negros, tem questionado a legitimidade desse governo. A vereadora lembrou a violência contra a LGBT. A população LGBT ainda tem muito medo. Muito medo
Porque o ato de amor dessas pessoas ainda é alvo de violência, de crimes de ódio, de violência relacionados ao preconceito. O Brasil é o país do mundo que mais se mata LGBT, que mais se mata por homofobia. Mariana Conte reforçou a importância do respeito à diversidade. Que é o direito das pessoas amarem. Uma coisa tão simples, uma coisa tão inerentemente humana, mas que infelizmente ainda é muito alvo de preconceito. E a seguir, você que tem um dinheiro para investir, a poupança tem o maior rendimento em 11 anos. Mais informações no próximo bloco, que você vai ver também o nosso quadro semanal de educação. A gente volta em instantes. Voltamos com o Jornal Câmara Notícia para falar de economia. Você que tem uma grana para investir ou você que é um pouco mais conservador na hora de guardar dinheiro, olha só. A caderneta de poupança nos últimos 12 meses teve ganho real de mais de 4%. Este é o maior percentual em 11 anos. Os 3 filhos da Helena ainda são crianças. O mais velho, o Ítalo, tem só 10 anos e a mais nova, a Luísa, 5. Mas eles já sabem o valor que tem cada moedinha. Cada um deles tem uma caderneta de poupança e mensalmente fazem novos depósitos. O dinheiro vem de trocos que os pais dão ou de brinquedos que não usam mais e vendem pela internet. Segundo a mãe, essa é uma forma segura de investir no futuro dos filhos. A caderneta de poupança é uma coisa que eu já faço desde quando eu era criança, né? Já veio incentivado pelos meus pais, né? Então, assim, e eu acho que é uma forma, assim, para eles que são pequenos, né, assim, de realmente todo mês ir lá e colocar um pouquinho, eles irem ao banco, fazer esse depósito, eu acho isso importante. E as crianças já sabem o que fazer com o dinheiro quando crescerem. Eu vou pagar por uma fazenda. Viajar para o Japão. Eu pretendo comprar um spinner. O que é um spinner? É aquele negócio que você pega assim e vai girando. Gira assim com a mão para tirar o estresse. E não é só a família da Helena que está optando por esse tipo de investimento. Com a queda da inflação e a redução da taxa básica de juros, hoje em 10,25% ao ano, a poupança ficou mais atrativa em relação a outras aplicações. E isso já se reflete nos depósitos. Pela primeira vez em 5 meses, os brasileiros colocaram mais dinheiro do que sacaram na poupança. Em maio, a soma dos depósitos, já descontado os saques, chegou a mais de 292 milhões de reais. Com o resultado, o volume total das aplicações na poupança chegou a mais de 665 milhões de reais. Para meses de maio, foi a primeira vez desde 2014 que o Banco Central registrou mais ingressos que retiradas de recursos. As famílias têm se preocupado nos últimos tempos, toda vez que tem uma entrada de recursos, em guardar parte desse recurso para fazer frente às incertezas, né, que um período de crise econômica acaba tendo, né? Então há, sim, um movimento inicial de crescimento das aplicações na poupança que deve crescer com a continuidade da redução da taxa de juros que remunera o título público, a taxa Selic, que é revista pelo Banco Central a cada reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária. A poupança é a forma mais comum de investimento. Além de ser de baixo risco, pode ser aplicado pequenas quantias e os ganhos são isentos de imposto de renda. A poupança é uma alternativa segura, fácil de... Tempo mais firme neste feriado. Na quinta e na sexta, o sol deve aparecer aí na cidade. Em alguns momentos pode ficar mais nublado, mas as chances de pancadas de chuva são de 5%. Amanhã a mínima é de 9 graus e a máxima de 20 graus. Já na sexta-feira, a mínima é também de 9 graus e a máxima de 21 graus, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos. Chegou a hora do nosso quadro semanal de educação. Vamos conferir as novidades desta semana. O
MEC já divulgou o resultado do ProUni no segundo semestre e a gente confere os detalhes agora. E também lembra você aí de casa que é importante ficar atento aos detalhes. Desde amanhã da segunda-feira já está disponível o resultado do ProUni segundo semestre deste ano. Para saber o resultado, o aluno deve acessar pela internet o endereço site prouni.mec.gov.br. Os classificados na primeira lista devem comparecer às instituições de ensino para levar os documentos até o dia 19 de junho. A segunda chamada está prevista para o dia 26. O aluno que não confirmar a presença e os dados perde a bolsa automaticamente. E também já teve início a coleta de dados pelo Ministério da Educação para o censo escolar. Dados como escola, alunos e professores em salas de aula, tanto de estabelecimentos públicos como privados, fazem parte do censo. Os dados são preenchidos pelos diretores ou responsáveis pelas instituições de ensino e ela é feita diretamente no sistema EducaCenso. A TV MEC fez um vídeo explicativo sobre o sistema. Os dados preliminares também são utilizados no planejamento e aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB. Por meio de um dos seus instrumentos, a Prova Brasil. As médias de desempenho dos estudantes do SAEB, junto com as taxas de aprovação obtidas por meio dos dados do censo, vão compor o próximo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB. Na página do Censo Escolar, no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, na seção Matrícula Inicial, é possível conferir informações detalhadas da coleta do censo, com acesso aos documentos de preenchimento, às perguntas frequentes. E para o gestor que tiver dificuldade em preencher os dados, o INEP disponibilizou um passo a passo, tanto em seu portal quanto em seu perfil no YouTube. São vídeos tutoriais com explicações práticas. O objetivo é ajudar os diretores ou responsáveis pelas escolas, além das secretarias municipais e estaduais de educação, a repassarem os dados para o sistema EducaCenso. Essa primeira etapa está disponível até 31 de julho. Esta edição fica por aqui, a gente se vê amanhã. Um ótimo feriado para você, curtam bastante, tchau!